Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Hebreus capítulo 7, verso 3, a igreja preparou? Amém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todo sempre. Considerai quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe. Cenáculo. Amém. Para tudo nesse mundo aqui tem uma lei e uma regra ou uma condição. Mas eu acho que já falei bastante sobre isso aqui, repetidas vezes sobre isso. Os homens, eles respeitam mais as leis dos homens do que a lei de Deus, que quer dizer que quando eles querem participar das coisas relativas ao homem, eles procuram analisar e como respeitar também as suas regras e as suas leis, né? Mas quando se trata das coisas de Deus, eles tratam de forma superficial e aleatória, porque deixam claro que isso não tem nenhuma importância para eles. Isso é mais do que nítido, porque a pluralidade, ela já é nada mais do que o caos que a religião produziu, exatamente por causa desse conceito besta, de que o homem pode formar o Deus conforme, ou o Deus mais convencional a ele, como se Deus não tivesse uma natureza, uma identidade, como se ele não tivesse uma pessoa, como nós temos, ele tem. Então, dado a isso, a Bíblia ela é muito objetiva e profunda em dizer que todas as promessas de Deus, todas elas, existe uma regra e uma lei para participação. Tudo que fala do que Deus pode fazer por mim e por você, não vem separado do que nós temos que cumprir. Então, qual é a missão, o ofício, a vocação de uma igreja? Dizer às pessoas o que Deus pede ao homem para que ele cumpra, a fim de que ele chegue às promessas. Então, amados, não seja tolo em acreditar que Deus vai aceitar qualquer coisa da tua vida e de qualquer jeito, porque Deus não trabalha assim. Deus não age dessa forma. E hoje nós vamos tratar exatamente mais ou menos o aspecto da fé, dentro desse padrão, de como as coisas devem ser aceitas, como devemos sentir, como devemos ver e enxergar Jesus. Porque há uma regra, há uma lei de confissão, que nos textos que eu já adianto para os amados irmãos, nos textos de Romanos capítulo 10, versículo 9, Mateus 10, 32, Lucas 12, versículo 8, Filipenses 2, 11, 1 João 2, 23, 1 João 4, 15, a Bíblia é categórica em dizer que nós temos que aceitar, que nós temos que receber, que nós temos que servir Jesus Cristo na sua verdadeira identidade, ou seja, da maneira como o Evangelho vê. Nós temos diversas visões dentro do cristianismo, tá? Mas uma só dentre todas estas prevalece. E é tão importante nós termos formado o conhecimento sobre Jesus que, se não houver o conhecimento e a aceitação, não tem salvação.
Você pode ler qualquer um desses textos aí. O Senhor, Ele deixa claro que se o homem negar isso, se ele se omitir a testemunhar ou aceitar esta condição, o Jesus que a Bíblia, a palavra de Deus te revela, na plenitude de quem Ele é, não tem salvação. Se nós tivermos que crer e o adorar, tem que ser em tudo, não em partes. Tem que ser tudo. Quando entra o mérito das questões da dificuldade humana de entender, ou a dificuldade humana de crer, Deus não dá piedade. Ele não dá misericórdia para quem tem esta dificuldade, porque Ele entende, e a Bíblia toda é a favor disso, de que Ele deu o suficiente a nível de revelação para que o homem realmente seja crente. Não falhou em nenhuma delas. E se houver alguém aqui com problemas relativos à fé, ou que a Bíblia te diz sobre Jesus, você já está condenado. E o céu não vai abrir uma sala especial para te tratar depois da tua morte, porque você não teve uma assimilação completa por alguma falta. Você tem que viver a fé. Você precisa ir em busca desta fé completa, porque está em jogo a nossa alma. É isso que o Evangelho está dizendo. Não se contente com pouco, mas com tudo que Deus te deu, porque Jesus deve ser adorado na plenitude e não em partes. Se você realmente quer ser salvo, o céu exige crença, testemunho e aceitação diante do Jesus que o Evangelho te impõe, que Ele te revela. E a nossa batalha aqui é essa: é alcançarmos a fé, legítima fé que Deus nos revelou. Tá bom para você? Amém, Jesus? Lê o texto de Mateus 10, 32 então, em voz alta. Romanos 10, 9, eu sei que todos vocês já conhecem. Pode ler em voz alta. Amém. E como todas as outras referências que eu te dei, é importante o que a gente vem sempre falando para vocês aqui: somos a favor de tudo ou a favor de nada. Se for para você construir dentro da fé cristã um Jesus segundo a mitologia, segundo o racionalismo, segundo o liberalismo, segundo outro tipo de ideia ou de corrente de pensamento, a melhor coisa é não crer nele, tá? Não há abrangência para estilos, não há espaço para estilos. É o que Deus disse e ponto final. Se soa radical para você, então a Bíblia é radical. E eu estou aqui para te ensinar e para determinar que se você tem disposições de servir a Cristo, realmente você precisa vê-lo como Deus o viu e o contemplou, e adorá-lo como o Evangelho diz, como ele te ensina. O racionalismo, que é um segmento que diríamos anticristão, no sentido de que são homens pensando sobre Deus, sobre a fé, sobre Cristo paralelamente, apresenta um ataque deísta ao Evangelho, renunciando qualquer elemento sobrenatural e miraculoso sobre a vida e a obra de Jesus. Declaram como impossível ou suspeito qualquer interpretação como esta, de que Jesus, ele seja Deus, de que ele tenha feito milagres realmente, de que a palavra que ele pregou vem do alto e de Deus, e de que ele tenha ressuscitado. O racionalismo é reconhecido na história como crítica alemã sobre o Jesus histórico, e o que esses homens começaram a incitar, a levantar dentro do iluminismo, tenho para mim que está dentro da igreja hoje. O pensamento cético sobre ele e sobre o que a Bíblia diz sobre ele, no sentido de que ele pode até ser humanamente reconhecido, mas tudo o que ele fez acima da limitação humana, de forma sobrenatural,
de forma poderosa, eles não aceitam. Consideram impossível, como também consideram suspeito. Baseado nisso, eu aceito, posso dizer aos amados irmãos, que a sociedade tem o direito dela pensar assim. Mas como admitir e aceitar ou reconhecer pessoas que estão debaixo de um batismo cristão e debaixo de um teto de uma igreja que se diz cristã, com essas ideias, sustentando de que os relatos que a Bíblia traz a nós, nem todos eles são verídicos e são verdadeiros. É óbvio que eu não vou poder entrar dentro de você para saber o que você pensa. Mas se você tiver pensamentos incrédulos, suspeitos, sobre o que a Bíblia te afirma acerca do Cristo, você tem que saber, da minha parte da palavra, que você está condenado, certo? Vai ser espírita, vai ser católico, vai ser ubandista, vai ser político, vai ser astrônomo, faça o que você quiser da sua vida. Mas com uma Bíblia debaixo do braço, e dizendo ser um cristão, como sustentar, como aceitar, que você não o veja dentro da visão absoluta, ou seja, aquilo que a Bíblia diz totalmente sobre ele. Pastor, eu tenho dificuldades e problemas acerca disso. Se você tem, então você tem que resolver logo. E como resolver isso? Veja bem, grande parte das coisas que Deus ele fala por intermédio da palavra dele não podem ser compreendidas pela razão. Deus ele trabalha e prepara e opera coisas que estão acima da nossa compreensão. Para revelar a nossa limitação, ele entende que nós não podemos conhecer tudo. O Senhor disse que se nós conhecêssemos tudo, nós não suportaríamos. Então o que ele queria que nós soubéssemos, ele revelou. E além desta linha, está loucura para mim, tá? Por quê? Porque quem atravessar esta linha da revelação e passar por esforços próprios a querer compreender os mistérios de Deus, ele vai ficar louco. Porque Deus tem que conceder essa permissão. Não a nossa razão deve buscar. Porque quem entrou na mente dele para poder instruí-lo, não é isso que a palavra fala? Então quem somos nós para descrevermos um milagre? Eu creio mesmo assim. Quem somos nós para explicarmos o que a Bíblia diz sobre ele, sobre o seu nascimento virginal? É um milagre. É uma ação sobrenatural de Deus na vida daquela mulher que ele escolheu. Mas como explicar? Não tem como explicar. Se o homem pudesse explicar os milagres de Deus, então os homens não precisariam dele. Então grande parte das coisas que a gente interroga podem ser respondidas, mas há coisas que nós não vamos ter resposta. E ele quer que a gente creia mesmo assim. Porque ele disse, porque ele falou. O mérito da fé é isso, que mesmo que você não consiga entender, compreender, você tem que crer. Porque ele merece essa confiança baseada em tudo que ele fez e vem fazendo. Ele precisa disso de nós, desse voto de confiança, desse voto de amor. A igreja vive da fé e ela vive dessa certeza. E para nós não importa se um disco voador parar na porta da igreja e descer um monte de gente diferente de um ser humano para falar que a Bíblia errou no que ela disse, que nunca aconteceu. Mas para nós não importa, porque ele esteve aqui e fez o que fez. E é isso que incomoda os céticos, os incrédulos e os satanistas. É que o que ele fez ninguém pode fazer. Então Jesus, no pensamento primitivo, no pensamento da igreja primitiva, no pensamento do evangelho, vou começar por essa primeira questão. A natureza dele.
é pré-existente e absoluta, diz o Evangelho. Ele é filho de Deus em sentido absoluto. Mateus 23, versículo 43, Jesus se autodenomina Filho de Deus em todos os sentidos. Leia esse texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Mateus 27, versículo 43. Pode ler. Mateus 27, 43. Amém? Como segue Mateus 11, 27, Mateus 24, 36, Marcos 13, verso 32. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, também diz, ele é o Filho de Deus em sentido também pré-existente, ou seja, ele é antes de qualquer coisa. Fala, Jesus é antes de qualquer coisa. Fala alto. Leia o texto, Gálatas capítulo 4, verso 4. Amém? Ele é o Filho de Deus, no sentido absoluto e no sentido pré-existente e eterno. Antes de tudo, ele já existia. Irmãos, por que a Bíblia fala isso? Para que conhecemos a natureza de Cristo? Para não considerarmos humano aquilo que é sagrado. Ele é a diferença de tudo que é carne e de tudo que é humano. E é muito importante para a fé você saber de onde ele veio. E quem é ele? Então, antes de Jesus ser Jesus, ele é o Verbo de Deus encarnado, como segue também no texto de João capítulo 1, verso 1 ao verso 14. O que os homens viram nele é a glória única de um Filho de Deus. É assim como o Evangelho vê, ou como o Evangelho testemunha, que ele não é um acontecimento natural, de ordem humana, mas sobrenatural, poderosa, porque ele vem do alto para nós. Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz exatamente isso, que ele não é uma parte da história, ele é toda a história. Mas ainda ele é antes de tudo e de todas as coisas. Então não considere humano, físico, carnal, aquilo que é divino. Filho, por quê? Porque de Deus foi gerada a distinção entre ele e o homem é grotesca, absurdamente oposta, porque o homem foi formado da terra, do pó, mas ele de Deus. E por que a preocupação com isso? Paulo diz em Colossenses 2:9 que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Colossenses 1, verso 15 ao verso 20 diz que ele é o instrumento na criação, o sustentador de tudo, o objeto de tudo. Sem ele nada teria sido feito. Você que está aqui hoje, que já deve ter perguntado para você mesmo, por que Deus, sendo onisciente, sabendo que o homem ia pecar, por que ele não impediu isso e não construísse o homem, uma forma de impedir, né? Por que ele fez o homem sabendo que o homem ia pecar? Porque já existia um sustentador disso, o objeto da salvação daquilo que ia dar errado. O propósito estava pronto, e Adão podia vir pecar, porque Deus já havia eleito de antemão quem seria o salvador disso. Isso traz um esclarecimento profundo na fé, de que nós não estamos aqui adorando ou recebendo um simples homem como referência religiosa, um mestre, um curandeiro, um exorcista, um homem de boas obras, de linhagem judaica, de uma região
montanhosa, de influência pastoral, de segmento pobre, um simples filho de carpinteiro. O Evangelho diz: aquilo que você está recebendo por Jesus, Ele é o tudo. Ele é o tudo de Deus, o Filho de Deus, aquele que não tem início de vida, nem fim de vida, nem família, nem genealogia, nem pai, nem mãe. Porque aquilo que a Virgem despojou é Deus. O que ela encarnou tem natureza, substância e essência divina. Então, se vocês quiserem o adorar e se salvar por Ele, não o recebam só como Jesus, o recebam como Filho de Deus, e o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus, que estava com Ele antes de tudo ser formado. Porque é carne, e o que é espírito é espírito. O que é carne, mas o que é espírito é de Deus. E aquilo que era com Ele e que estava com Ele, nós não temos. E não podemos nos igualar. Se nós não acreditamos nos milagres que Ele fez, muito mais acreditaremos que Ele veio para este mundo assim, por ordem sobrenatural, por acontecimento miraculoso. Porque assim a Bíblia diz, que a Virgem recebeu sobre ela uma semente de Deus, e o que ela gerou é Deus. Mas se nós aproveitarmos esse momento aqui agora, sobre a natureza pré-existente absoluta desse Cristo, para falar um pouquinho sobre Natal, é muito simples. Então, já se existem segmentos dedicados a isso, a transformá-lo como homem demais, humano demais, porque a tendência é anticristã, tá? O Natal é mais ou menos essa contradição. Se não há um início de vida e nem um fim de vida para Ele, porque Ele sempre existiu, então por quê? A visão tola de acreditar que Ele pediria para que a igreja celebrasse o dia do seu nascimento. É mais fácil falar o dia da encarnação, daquele que existia, que se encarnou, não que existiu. Parece que é uma ideia diabólica, embutida dentro da igreja, para que o vejam como menino, que o vejam como homem, como aquele que veio assinalar na terra um início de paz, um início de fraternidade, de comunhão social. O Evangelho diz não, Ele é o Verbo. E essa criança que nasceu em Belém, ela é a identidade humana que Ele procura agora, para uma missão que eu já vou chegar lá. Ele não tem dia de nascimento e nem dia de morte. Ele não tem uma mãe biológica, e muito mais uma mãe espiritual. Como pode Deus ter uma mãe? Como pode Deus nascer? Se Ele é Deus, mas não cabe na minha cabeça, pastor Daniel, que Deus desceria aqui na terra da maneira como veio, de que tudo isso que a Bíblia fala será verdadeiro, verídico, porque é uma coisa impossível. Então você é um racionalista, porque você o crê e o assimila somente na sua parte humana, porque você seria até idiota de dizer que Ele não existiu, certo? Porque é arqueologia. Mas se tratando de tudo sobre Ele, você patina. Eu estou falando você, irmãos, indiretamente, tá? Não se ofenda. Mas se batizou, disse que o recebeu. Mas quando Ele fala com você,
ou o pastor fala o que ele disse, você não recebe isso como palavra de Deus. Aí vem as complicações na educação. Irmãos, vocês têm uma enciclopédia? Leiam. Eles tratam os evangelhos como escritos particularizados. A concepção de João sobre Jesus, a concepção de Mateus sobre Jesus, que concepção porcaria nenhuma. Que papo que é esse? Ou ele foi tudo isso, ou nós estamos falidos. Aí é que vem mesmo os trâmites satânicos na interferência da fé. De quando a pessoa está ali lendo a palavra, assimilando Jesus, vendo o que ele fez, lendo aquilo que ele realizou, essas sementinhas do mal que estão sendo proliferadas por meio de frases que não foram calculadas e bem fundamentadas, ficam ali, retidas no subconsciente para ficar te martirizando quando você escutar alguma coisa bíblica ou alguma coisa escritamente provada. É como se você a Bíblia te dissesse: Jesus é o verbo, ele se encarnou na essência, na natureza de um Deus, de um Filho de Deus. Daí vem a mensagem ali embutida, guardada. Tudo isso daí que está sendo falado não pode ser provado, e fica esse combate entre a razão e a fé, entre a consciência própria e o que Deus está dizendo. Então a gente tem que saber, na verdade, quem nós somos diante disso tudo que Deus determinou que Jesus é. Porque se nós não alcançarmos a adoração plena daquilo que Ele representa, nós estamos fora da salvação. Quando a sociedade se reserva a celebrá-lo como criança, a celebrá-lo como existência humana, sem considerar o que ele disse, o que ele falou, o que a Bíblia fala sobre ele, ela está o rebaixando como um simples homem, quando ela o vê como criança. Já fizeram essa pergunta para mim: por que os escritos não fazem questão de relatar a infância dele? A minha resposta é lógica: porque não deram importância nenhuma para falar de uma ocasião como esta, que não teve operação ministerial. Ele se preparou para ser um homem. É simples. Agora, o que aconteceu, como foi, etc., a Bíblia não quer entrar nesse sentido, porque o mais importante do que ele veio fazer, ela te disse, ela te relata, ela te fala. Ele veio para te servir. Então, para que ficar buscando ali dentro da história alguma coisa relativa à vida dele que a Bíblia não faz questão de falar? Você está querendo conspirar? Você quer uma carta magna, entendeu? Com todos os escritos não publicados, não falados publicamente, sobre uma vida oculta dele, uma família oculta dele, uma atividade oculta dele que estão escondendo de você. Os discípulos se reuniram para forjar uma religião. Os discípulos se reuniram para concordar em todos ali, em comum acordo de que ele ressurgiu. Quem são essas pessoas e o que elas fizeram por você para merecerem esse voto de confiança teu? O que elas têm de tão suficiente assim que abateria o que ele fez e colocaria por terra o que ele representou? Esses homens não merecem atenção. Essa é a questão. Porque nós estamos diante daquele que não nos falta com provas, seja no que fez ou no que vem fazendo. E eu não sei de onde vem tanta incredulidade, tanta suspeita, tanta descrença sobre o que a palavra de Deus fala, irmãos. De onde surge tudo isso? Talvez porque, se você provar que Jesus é um impostor, você vai ter o consolo da tua alma de não fazer o que ele quer. Talvez se ele se prostituiu com Madalena, criou uma família e seja homem mesmo, pronto, você já tem um álibi que você queria para não se converter e se arrepender. Você quer a vitória em cima do fracasso de Deus.
Você quer a tua ascensão na contradição divina. E você não vai ter. Porque homens e pessoas como você já vieram nessa terra e já se foram. Mas ele continua sendo o mesmo. Os homens precisam de estátuas para serem lembrados e da televisão para se tornarem populares, mas ele não. Porque ele se mantém vivo na memória e no coração de todos aqueles que ele opera agora. E nós estamos falando sobre este Jesus, sobre este cuja palavra de Deus determina que antes de que ele fosse conhecido, que antes de que ele fosse visto como Jesus, ele já era, ele já existia, e todas as coisas convergem sobre este nome, e estão sustentadas por ele. Abraão foi e deu o dízimo para ele. Ele estava quando a rocha deu água. Ele estava quando o mar se abriu diante daquele povo. Ele estava quando Deus colocou a coluna de fogo e alimentou aquela multidão com o pão que descia do céu. Ele era o homem da fornalha, o quarto homem da fornalha, que Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados como sentença de fé. Ele estava lá, em cada passo desse povo chamado povo de Israel. Ele acompanhou, ele estava ali incisivo, ele estava ali trabalhando, estava ali dedicado a fazer com que esta trajetória fosse cumprida. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. E os amados podem hoje aqui ter a certeza do seguinte: quando você começa a relacionar sobre o nome Jesus, interesses próprios, a tragédia é essa, é a perca da natureza, da essência e da raiz disso. Nós não estamos abordando Jesus aqui com interesse, nós estamos aqui procurando saber quem Ele é, porque muita gente professa esse nome, diz que recebeu, que mora na sua vida, que está dentro dela, mas não sabe quem é Ele. Quer medir a ignorância? Olha o que o catolicismo fez com o cristianismo. Deram uma mãe a Ele, e a elegeram como co-redentora e co-intercessora, e colocaram ao lado do pai e do filho uma mãe. E diz os católicos para nós: respeitem isso, porque isso não tem importância nenhuma. Como não tem? Se ele tem mãe, é homem, e se é homem, perdeu o ofício e a missão, e o valor daquilo que ele veio fazer aqui. Como não? Isso é uma ofensa, como tantas e tantas outras coisas. Que outro dia mesmo eu cheguei para vocês aqui, um pastor evangélico dizendo que a abordagem dele com a samaritana foi uma abordagem tendenciosa a um homem que queria manter relações com ela. Que interpretou que Jesus falava sobre o Espírito Santo, sobre a água viva, aliás, como sendo uma ejaculação. Ouvi aquele cara falar, dá nojo, repudio, mas quem é ele? É dessa turma aqui, ó, que terá a satisfação por saber que ele é homem, que baseado neste homem Jesus, baseado na ideia de que ele seja puramente humano, ao mesmo tempo que iluminado. Talvez eles chegam a ser melhor do que ele, mais sábios do que ele. Já o transformaram em mestre, iluminista, sábio, poeta.
Meu Senhor perguntou para os discípulos: o que andam falando a meu respeito? Dizem que o Senhor é a encarnação de Elias. Dizem que o Senhor é Elias. Dizem que o Senhor é mestre e profeta. E vocês dizem o quê? Todos eles se calaram, como essa igreja talvez se cala agora. Pedro salta do meio dos discípulos e grita: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz: o que? Não foi você quem disse, mas o Espírito Santo que falou pela tua boca. Este homem o negou. Este homem foi repreendido pelo Senhor. No dito popular, deu mancada em muitas. Mas ele não tinha dúvida sobre quem ele era. E isso fazia ser diferente dos outros. Você entende? Porque Deus já tinha revelado para ele esta certeza de que Jesus vem do céu para nós e não saiu de uma periferia. Nós adoramos na face dele tudo aquilo que Deus é. Como ele disse para os homens que o contrariavam: vocês pedem para mim que eu vos mostre Deus. Estou no meio de vós há muito tempo, fazendo milagres e prodígios, e vocês pedem para mim que eu vos mostre Deus. Como que a incredulidade afasta o coração do homem da salvação dele. Como que as incertezas afundam profundamente este ser imundo da presença de Deus. Não permita que o teu coração seja alvejado por essas ideias malignas e satânicas, porque João já dizia: quem negá-lo como filho de Deus é o anticristo, é o diabo. Esse o nega. E já há muitos anticristos no mundo. Dá uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Daniel 7, verso 13. A existência como homem e o caráter e a missão desse Messias, que Daniel 7,13 fala: em vista dele ser o Filho de Deus, é em consequência que seja o Messias real, o ungido do Senhor, essencial, absoluto, eterno e o único Filho do Pai. Lê Daniel 7, versículo 13. Pode ler. Aleluia. Daniel contemplava aquele a quem Deus enviaria e que tinha por ungido. O que você acabou de ler aí na história é a parcela da promessa pelos profetas de que Deus enviaria um Salvador. Messias quer dizer ungido, enviado, o Salvador. Daniel contemplava, e essa expressão filho do homem foi inúmeras vezes utilizada pelo Senhor para identificar exatamente sua missão, o caráter de sua missão, o que ele veio fazer aqui na terra na condição de Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, então convém que ele seja o Messias real. Convém que aquilo que é absoluto, santo, sagrado, poderoso, eterno, se faça homem, se faça carne para uma missão. Por isso a Virgem despojou, porque convinha que ele se encarnasse, que o Filho de Deus recebesse um corpo, recebesse uma identidade humana, porque a sua missão, o seu propósito, ligava à história. Então, para isso existe o Evangelho na Bíblia, para ser um divisor de águas, para dizer à sociedade, à humanidade: Deus cumpriu a promessa e trouxe por meio da Virgem
aquele que ele elegeu e escolheu para ser salvador do mundo. Mas não saiu da prateleira, nem da biblioteca, nem da ideia e do pensamento dos homens, da ficção. Não saiu da semente humana, nem da carne humana, nem de uma coabitação entre o macho e uma fêmea. Não se trata de um anjo, não se trata de Elias, não se trata de Moisés, mas do Filho de Deus, cujo é superior a qualquer um e qualquer outra figura que a Bíblia já tenha dito ou falado. Está aí aquele que é superior. João Batista, quando o viu, disse: Senhor, convém que eu seja batizado pelo Senhor e não o Senhor batizado por mim. Porque ele sentiu, porque ele o contemplou da maneira plena. Daí o Senhor disse para ele: mas mesmo assim você vai me batizar, porque convém que toda a escritura seja cumprida, porque ele veio para isso. Quando a Bíblia começa a falar do Filho de Deus que se fez homem, do Filho de Deus que se fez carne, Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que o nome Jesus para o Filho de Deus é uma resposta sobre o fracasso de Adão e os seus efeitos desastrosos para a raça humana. O homem que era carnal pecou, mas aquele que agora é espiritual, sobre a carne vencerá o pecado nela, e será o verdadeiro homem, o segundo Adão. Mas não nascido do pó, mas nascido de Deus. Para vós, aquele que se humilhou para ser verdadeiro homem, ao mesmo tempo que eterno e vitorioso. Mateus 24, versículo 30. O caráter, a missão desse santo, desse Cristo, era realmente derrubar a parede da inimizade que foi imposta entre Deus e os homens desde o momento em que Adão pecou. Ele veio para isso, para esta missão, para esse objetivo: dar à humanidade o que ela não tinha competência ou condições de alcançar. A igreja está entendendo aqui? Jesus, ele surge verticalmente na nossa história. Ele surge de cima para baixo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Nós não estamos diante de um fanático ou de alguém querendo ter uma religião mundial. Nós estamos diante de alguém que realizou feitos, obras, maravilhas que ninguém fez. Você tem alguém igual como ele que possa substituí-lo? Há alguém nessa história que possa chegar ao nível dele? Há alguém neste mundo aqui que possa ser igual a ele? Então por que você forja? Então por que você suspeita? Então por que você conspira? Dizemos isso a eles racionalmente, querendo que Deus agora se explique de como fez estas coisas. Poderia Deus perder tempo a ficar falando para nós como que ele ressuscita o morto? Sabe o ajunto das moléculas que se espalharam? Deus não vai descer aqui para falar isso a nós. Não basta o que ele fez, o que ele realizou para assinalar uma fé poderosa dentro do teu coração. É que nem um pastor e um pregador. Ele não se forma como um profissional. Ele é uma consequência da experiência. Disseram uma vez para mim: pastor, o que o senhor acha sobre teologia, escola, academia? Eu disse para eles: filho, eu tive lá. É um lixo intelectual que você vai receber ali. É um material puramente modificado, alterado por tudo isso aqui, por um segmento que vem desde lá de trás da era medieval, bombardeando Cristo para tentar tomar o lugar dele. Você vai receber um monte de informação errada.
Uma educação puramente padronizada nos feitos e nos pensamentos mais satânicos que você possa imaginar. Está aí a metodista, que eu sou formado nela, que lá nos Estados Unidos está casando gay. E eu falei para minha esposa, colocou na porta da igreja deles lá, a metodista, 4 portas amarelas representando o arco-íris. Que lindo! Um bom pregador, um bom missionário, um bom anunciador da fé, ele não surge do conhecimento, ele surge também da experiência, de fatos que ele pode anunciar, contar do que Jesus fez com ele, do que Jesus realizou na vida dele. Como já dizia o nosso Senhor, nós temos uma pregação puramente inspirada, que no abrir da vossa boca eu vos direi o que vocês devem falar diante desses homens. Nós temos a Bíblia, mas o Espírito é quem vivifica, e Ele está no meio da igreja para tornar aquilo que está escrito um fato real na tua vida. E Ele precisa desta fé. Ele precisa desta fé. Aleluia. Lê Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 11. Ao versículo 11. Lê esse texto. Em nome de Jesus. Aquilo que se fez carne, aquilo que se fez homem, mas que é o Filho de Deus, cujo natureza, essência, substância é puramente divina, exclusivamente divina. Lê Filipenses 2, verso 5 ao verso 11. Lê em voz alta, cenáculo. Aleluia. Aleluia. Amém. Já falou tudo, né? Já falou tudo. Paulo não estava trazendo para a igreja um conceito dele, mas do que Jesus mesmo pregou sobre si mesmo. Quantas vezes que os homens dentro de concílios não discutiram a natureza dele? E parece que foi predominância para muitos, até dentro do catolicismo, de que Jesus tivesse 2 naturezas. Quando o divino se encontra com o material, com o corpo, eles entendem que ele adquiriu uma outra natureza. Uma natureza inclusive pecaminosa, com tendências pecaminosas. A opinião bíblica é que ele só recebeu o corpo. Chama-se na teologia de união hipostática. Quando aquilo que é absoluto, pleno, santo, sagrado é materializado, é encarnado. Nada naquele corpo alterou quem ele era. É isso que a Bíblia me fala. Está lá no texto, a tentação de Jesus. Aonde, filho, a tentação de Jesus? Ele não se sentiu tentado. Tentação, essa palavra serve para nós, não para ele. Porque tudo dentro daquele corpo era sagrado e ungido. Ele é nascido de uma ação divina, de um poder divino. Então quer dizer o seguinte, que ele não deixa de ser filho de Deus quando se faz homem. Seu corpo era humano, mas a sua mente, a sua essência, o seu espírito, plenamente e exclusivamente divino.
Nada nele se iguala a nós. Você quer entender a humanidade de Jesus? Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono. Tudo isso o Evangelho nos fala. Desespero, aflição, transpirou sangue. Teve sofrimentos iguais ao nosso, mas não tendências e natureza pecaminosa. Porque se tiver, o plano foi frustrado. Ele não triunfou no que ele veio fazer. Ele não venceu. Se você tem incerteza sobre isso, filho, você entende por que você está condenado? Porque foi por intermédio dessa justiça, de fazê-lo triunfar sobre aquilo que nós erramos, de ser perfeito sobre a nossa imperfeição, que Deus nos resgatou. E se eu não crer nisso, eu estou derrotado. Não o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo naquilo que falam. Volto a dizer novamente: se existe realmente provas escondidas sobre um Jesus pecaminoso e tendencioso, o que Deus procurava fazer falhou. Porque convém que o que é divino, santo, ungido e sagrado se encarne, se torne homem, e a sua perfeição quebre o pecado que o homem realizou. Essa é a justiça que se prega na fé, de que Ele é o que Deus esperava, que o que Ele fez é o que Deus esperava para ser glorificado. Então, estou pronto para me batizar? Não sei. Meu batismo é válido? Não sei. Meus 20 anos de igreja são válidos? Não sei, filho, porque se você está discutindo ainda com as pessoas o óbvio do que o Evangelho está te relatando, para alimentar esta fé, sinceramente, não há mais o que dizer. Eu creio em Deus, mas não creio nele tanto assim. Daí vieram os segmentos, os mormons, os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová. Alguns dizem que os adventistas mudaram o parecer. Eu sou do ponto que não mudou porcaria nenhuma. E viraram correntes de pensamento fortíssimos dentro do cristianismo, que arrebatam almas de Cristo até o dia de hoje. Eu sei do que eu estou falando. Tenho uma certa harmonia com Deus Criador, mas não tenho tanta certeza sobre o Filho. E o Senhor disse: se você não me receber, o Pai também não te quer. E se você não crer em mim, você também não crê nele. Porque os textos do Evangelho diz, aí mesmo em Mateus 3,17, Mateus 17,5, João 8,18, 1 João 5,9, que ele testemunhava sobre o Pai dele. E ele falava do quanto eles estavam unidos, do quanto o Pai estava ali no que ele realizava e fazia, do quanto o Pai o testificava. Pedro subiu o monte com os discípulos e viu Elias e Moisés ali transfigurados no monte, ao lado de Jesus. E quando ele viu aquelas duas figuras da lei do Antigo Testamento, ele foi e fez uma tenda para um, uma tenda para o outro e uma tenda para o outro. Abre o céu e Deus fala a Pedro e aos discípulos: mas é a este aqui a quem vocês devem ouvir e adorar. Não é a Moisés e nem a Elias, mas é a Ele, o verbo que se fez carne. É a Ele que vocês devem adorar e obedecer. Quantas vezes o Pai testificou sobre o Filho? Até na sua morte as rochas se fenderam, a terra se estremeceu, o céu bradou: aí está aquele a quem me alegro. Nós somos sombras, Ele é a realidade. Irmãos, sem esta fé nós não somos nada. Muita gente ainda vai sair do cristianismo porque não atingiu essa crença, esse respeito, essa adoração e esta obediência. Muita gente ainda vai desaguar nesse lixo de ateísmo que está lá fora, porque estão aqui por passagem, não chegaram lá na plenitude dele.
E Deus não estaria mandando pregar isso hoje aqui, se não tem casos específicos como este. Amém? Marcos 8:31. Filho do homem, palavra esta usada por ele inúmeras vezes, que se associa com a necessidade do seu sofrimento, da sua morte expiatória. Quando ele diz filho do homem, ele não quer dizer homem, ele quer dizer missão, quer dizer obra expiatória, aquele que se fez carne e que se identifica com a humanidade culpada. Lê o texto, Marcos 8:31. Amém? Como segue Marcos 9:31, Marcos 10:33, Marcos 14:21, Lucas 18:31, Lucas 19:10, Mateus 20:18 ao 28. Quando diz filho do homem, ele se autodenomina Messias. Sua missão está identificada com aquilo que Adão e a sociedade fez, o pecado. Lá nos textos de Mateus 10:45, João 10:11 ao versículo 15, essa expressão para Cristo quer dizer servir e dar a vida em resgate de muitos. Como Mateus 20:18, Marcos 8:31, Marcos 10:33, Lucas 18:31 ao 33, é necessário e preciso que além de que ele morra, ele também ressurja, de que ele vença a morte física e a morte espiritual que o pecado acarretou para a sociedade inteira. Se dizendo homem, ele quer dizer para nós, aquele que é divino, que se esvaziou de sua forma, para ser um simples homem, para servir com a sua vida em nosso resgate. Quando Filipenses diz isso, não está querendo dizer que ele abandonou a essência, a sua natureza, ele abriu mão dos privilégios para sofrer, morrer por obra de expiação pelos nossos pecados. Vocês bateram nele, crucificaram ele, o perseguiram, e ele não te matou, e não os matou, não porque ele não podia, mas porque era necessário que o pecado que está aqui o crucificasse, a fim de que ele tomasse, como disse o profeta Isaías, o nosso lugar, e a condenação e o pecado de todos o moesse, e ele suportasse isso, para Deus poder ter a justiça que nós pregamos agora, de receber gente que não presta, como nós, para dar a eles uma chance de salvação. Agora venha cá. Se ele é homem, qual mérito Deus tem agora de resgatar pecadores? Como pode Deus, por intermédio de um pecador, resgatar outros pecadores? Se ele pecou, ele faliu, ele comprometeu a obra de Deus, você entende? Porque ele disse assim mesmo, tudo que é nascido da carne é carne, é homem, é corrupção, é decadência, é reprovação, é impotência. Mas olha que glorioso. Mas se o Filho de Deus se fez carne, se ele se fez Jesus, se ele foi até a cruz perfeito e venceu o pecado e a morte que está aqui, subiu das alturas para receber de Deus toda a glória e o nome que está agora sobre todo nome, você entende o poder que Deus tem em mãos agora? O testemunho que ele não tem em mãos agora. Por isso que o evangelho é grande, por isso que essa pregação é loucura também para muitos, porque é tanto poder que sai dela, que os racionais se confundem aqui. Quando ele desceu aqui, os homens diziam, quando ele sofria, salva a ti mesmo. Enquanto ele intercedia, Pai, eles não sabem o que falam, perdoa-lhes. Porque era necessário que, como homem, ele sofresse e sentisse toda a dor, todo o sofrimento, para poder dar ao Pai
o homem perfeito que ele não teve na criação. A igreja é respaldo de tudo isso que eu estou te pregando aqui agora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse o meu Senhor. A boa notícia. E qual boa notícia? Deus esteve aqui e morreu por você. Se sujeitou a coisas aqui nessa terra da qual ele não precisava, mas por amor a nós, ele obedeceu e obedeceu até a morte da cruz. E agora ele tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, da qual agora toda boca e todo joelho se dobrará diante dele, e toda boca o confessará que ele é o Senhor. Se não for aqui, vai ser no tribunal. Se não for aqui, vai ser no dia do juízo, mas vai ser. Todos vão se render diante dele e vão ser obrigados a olhar para ele e vê-lo como Deus vê, como Deus enxerga. Se você aí dentro do teu coração não conseguiu dizer: eis aí o amado de Deus, eis aí o ungido, eis aí o Cristo, eis aquele que me amou na mente, na essência, na substância de um Deus, e se fez menor dos homens por amor a mim, para morrer pelos meus pecados. Se você não conseguiu ainda sentir isto profundamente dentro do teu coração, testemunhar isso aos homens, testemunhar isso às nações, testemunhar isso àqueles que estão ali fora, como eu devo te chamar? Que nome daremos para você? Nem a palavra fraco cabe para você. Incrédulo e descrente, que materializou o cristianismo dentro de você, como capitalizou os seus valores, transformou a insígnia de Cristo numa recompensa financeira. Estão indo para dia 25 de dezembro celebrar não só o paganismo de Roma, como também a sua própria glória. O puseram dentro de uma manjedoura, porque não tem coragem de pregar a cruz dele. O colocaram em cima de uma mesa farta, com pessoas elitizadas, que podem celebrar com fartura essa data cultural. Mas ele está entre os famintos, entre os doentes, entre os aflitos e desesperados, que não tem nada disso para celebrar. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu precisei de abrigo, tu me deste um lar. E precisei ser visitado, tu me visitaste. Senhor, quando fizemos isto ao Senhor, estas coisas para o Senhor, quando tu fizeste para um desses pequeninos, ele não estava pregando fraternidade, ele estava dizendo para nós aonde ele está agora. Não é na mesa farta, não é entre aqueles que estão economicamente realizados, mas entre aqueles que estão falidos e desesperados, para que eles saibam que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é vestimenta, mas é justiça, santidade e glória. Para isso o Verbo se encarnou e em semelhança humana se fez, porque Ele queria nos dar uma lição de vida, não só uma redenção, mas uma lição de vida do que realmente é bom para um homem nesse mundo. E isso Ele viveu ponto por ponto, ajudando, colaborando, servindo quem não presta, abraçando e acolhendo todos aqueles que não tinham
esperança e chance nesse mundo. Até o pé dos homens ele lavou. Deus se sujeitou a todas as coisas para nos ensinar o amor perfeito, o amor de Deus, que não espera por circunstâncias que Ele faça algo. Ele faz algo independentemente delas, porque Ele é justo e justificador. E esse é Ele falando com você aqui. O que você espera para adorá-lo assim? O que você espera para ser crente nele assim? O que precisa acontecer para que você abra teu coração e seja crente na perfeição desse Deus? Por isso que muitos estão dentro da igreja insatisfeitos e vazios, completamente, muitas vezes acham porque é a família que não está bem, é a ordem econômica que não deu certo, é a beleza que está indo embora, que são as razões da frustração, do desânimo, da decepção, até mesmo da perca de querer viver. Eu digo para você porque as almas estão desfalecidas, porque lhes faltam essa fé, lhes faltam esse Jesus, que não está associado a nenhum tipo de carreira, a nenhum tipo de capital, mas um propósito de fazer os homens serem cheios da sua obra, da sua pessoa, do seu espírito, do seu caráter, da sua vontade, a fim de que toda esta glória que o representa habite em homens que um dia foram corruptos. Esse é o propósito dele. Quando o Senhor, ele foi celebrar a si mesmo com os seus seguidores, ele queria que eles o celebrassem na sua morte, na sua oferta. E tomando o pão e o cálice, instituiu de que todas as vezes que a igreja se reunisse assim como ele estava se reunindo, que eles lembrassem do que ele fez, do quanto ele nos amou. A celebração não é do menino da manjedoura. A celebração é ele pendurado no madeira. Afronta para aqueles que fogem disso. Buscam sinal, buscam sabedoria, mas não querem a mensagem da cruz. Assim, são aqueles que, dia 25 de dezembro, entendem e compreendem que se trata de uma celebração que comemora a vinda da salvação. E eu digo a vocês que não é a vinda da salvação, mas do argumento para que essa sociedade seja mais materialista e carnal do que ela já é. Porque se queremos celebrá-lo, celebremos assim, ouvindo ele falar. Aleluia. E comendo do pão que ele nos dá, celebremos ele assim, comendo do pão que ele nos dá, que alimenta a nossa alma. Ainda que o nosso corpo padeça e pereça, o que está dentro de nós é invencível, porque aquele que reina venceu a morte e há de um dia voltar para arrebatar cada um que ele salvou. Assim convém que venha para nós o reino absoluto e o dia da sua glória, e aquilo que é pleno se manifeste por completo,
e os nossos olhos o contemplem no céu, vindo sobre a nuvens com poder e glória, para provar aos homens que o seu reino não é daqui, que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino é celestial. E aquele que visitou Jerusalém, que vocês escarneceram dele e subestimaram, ele não precisava do ouro e da prata que está aqui nessa terra, porque tudo pertence a ele. É este Senhor que nós adoramos aqui, que Mateus, Marcos, Lucas e João falaram dele. Estevão pregou sobre ele e morreu. A igreja o anunciou com glória e fé no seu coração. É este Jesus que nós estamos pregando aqui, que ninguém pode ir contra ele, ninguém pode vencê-lo, porque ele é feito de uma obra muito maior do que esta, que é material. Ela subsiste, e parte dela desceu aqui hoje nesse cenáculo, para dizer a esta igreja: crente é aquele que escuta ele como filho de Deus, e o obedece como filho de Deus, e quando celebra, o celebra em tudo, não em partes. É essa fé que você tem? É essa fé que você recebeu? Então, dia 25 de dezembro, você vai condenar o racionalismo, o liberalismo, a mitologia, todos eles agrupados em transformar o nome de Jesus em um presépio que prega perspectiva de paz. Anunciemos a mensagem da cruz e a redenção em carne, vista de cima para baixo e de baixo para cima. Ele é tudo. Assim nós ouvimos ele e o escutamos. Eu não sei você, mas gostaria de saber qual vai ser a tua resposta hoje aqui. Você tem intenções de ser salvo? Reflita, porque você vai precisar dessa fé para Deus não te condenar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.